nós estamos começando uma nova série, na verdade, não somente uma nova série, mas é uma repetição de uma série que nós fizemos no ano passado, A Fé Delas. Quem lembra dessa série? Essa série foi uma série maravilhosa. Para mim foi assim, cara, falar sobre as mulheres que nós abordamos no ano passado, foi um divisor para mim no meu ministério de pregação. Foi maravilhoso. E hoje nós vamos focar, como estamos começando maio, mês das mães, nós vamos falar sobre mães nas Escrituras, as mães da promessa. Essa série, falando sobre mulheres, não é um culto para a feminilidade, onde nós vamos ensinar as mulheres a serem mulheres. Não é sobre isso, não é para mulheres, mas é sobre mulheres que ensinam a nós confiarmos no Senhor, com graça, com misericórdia, e ela é aplicável tanto para você, homem, criança, jovem, adulto, homem ou mulher. Pessoal aí atrás, por favor, vamos tomar os nossos assentos. E nós vamos repetir essa série. E o cômico, uma coisa cômica. Ano passado, quando nós tivemos a série A Fé Delas, nós tivemos o show da Madonna, um dia antes de começar a série, né? E ontem nós tivemos o show da Lady Gaga, né? Também, né, outra complexidade feminina, né, para o cristianismo. E hoje eu queria começar essa série falando sobre uma prostituta que não é a Lady Gaga, fiquem tranquilos, tá? Nós vamos falar sobre Raabe. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Deixe sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11. E eu queria falar sobre o Deus da prostituta. Como Deus não está preso a um tipo de pessoa específica e provável para a salvação, e como uma pessoa incapaz pode ser parte da história de Deus. Quando a gente fala dessas histórias bíblicas, quando nós pregamos sobre os patriarcas lá há alguns anos atrás, quando nós pregamos no ano passado sobre a fé delas, e essa série de pregações desse ano, elas são muito especiais para mim, porque elas me lembram o quanto Deus é misericordioso em nos amar e nos inserir na sua bondade, no seu amor e na sua história. Eu lembro de uma frase que eu falei há uns anos atrás numa dessas séries, que é: as nossas histórias não mudam a história de Deus, mas a história de Deus muda a nossa história para sempre. E quando a gente vai para esse tipo de série, né, a gente vê personagens extremamente comuns, até mesmo ordinários, sendo envolvidos, abraçados pela bondade de Deus em ser e fazer algo maior do que algo que finaliza neles mesmos, né, que tem um fim neles mesmos. Então, essa série vai focar justamente nesse tipo de pessoa. Mulheres que geraram filhos, que estão intimamente ligadas aos propósitos eternos de dar à luz ao plano de Deus por meio da sua maternidade e vontade que o Senhor as escolheu. Nessa série nós vamos falar sobre 4 mulheres. Nós vamos falar sobre Ana, sobre Isabel, sobre Maria e sobre Raabe. São 4 mulheres extremamente aleatórias, distintas, que estão intimamente ligadas aos propósitos eternos de Deus. E hoje eu queria falar sobre Raabe. Hebreus capítulo 11, versículo 31 vai dizer assim: pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Quando a gente fala sobre Raabe, muita gente não sabe quem é Raabe, porque é uma personagem que aparece muito pouco nas Escrituras. E para a gente entender melhor essa aparição de Raabe, ela aparece 2 vezes no Antigo Testamento e mais 3 vezes no Novo Testamento. A Raabe, para entender a sua história, quem era Raabe, ela aparece ali em Josué capítulo 2 e Josué capítulo 6. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta em Josué capítulo 2 para nós irmos acompanhando um pouco dessa história nessa manhã. Josué é um livro que tem foco e como personagem principal Josué. Por isso que o nome do livro é Josué. Se fosse Zedequias, seria Zedequias, e essa história, o foco seria o mesmo. Porque nós estamos falando de uma pessoa que era um líder do povo de Israel,
extremamente importante para a nação de Israel, que pegou o povo de Israel pós-morte de Moisés e levou eles até a terra prometida, cumprindo-se a promessa por meio da sua liderança e do seu trabalho em levar o povo de Deus para a terra que Deus havia dado para eles. Só que no meio do caminho ali, nós vemos, logo no início do livro de Josué, nós vemos Raabe aparecer de forma protagonista no relato do envio dos espias que Josué tinha feito para sondar a terra. Josué, ele não encurta a sua história, porque provavelmente o próprio autor do livro de Josué é Josué. Ele não vai encurtar a história de Raabe como se fosse alguém que apareceu e sumiu, não teve nenhuma importância na história do povo de Deus. Pelo contrário, Josué é aquele que vai mostrar quem é Raabe, vai dar uma importância para a história da conquista da terra prometida a Raabe, e também vai dar voz àquilo que Raabe confessa como fé no Senhor. Segundo alguns biblistas, para vocês terem uma ideia, a confissão de Raabe, a fala de Raabe, o discurso dela de falar que ela confiava no Senhor ou conhecia o Senhor, depositava sua confiança, é um dos maiores discursos ou falas femininas nas Escrituras, sem interrupção. Ela falou suficiente, e a Bíblia não corta os relatos ou a fala de Raabe simplesmente por qualquer tipo de desapego, ou até mesmo, como alguns vão dizer, a Bíblia ser machista, ela não dá voz às mulheres. A história e relato e a fala de Raabe demonstra realmente a importância que a mulher tem para o Senhor por meio das Escrituras. A história de Raabe, gente, se cruza com a história de Deus a partir do momento em que ela recebe os enviados de Josué para observar a terra, particularmente a cidade de Jericó. E é isso que nós vamos ver em Josué capítulo 2, versículo 1. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo: ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles tinham essa missão. Aqui é muito interessante porque Josué chama 2 espias secretamente, apontando primeiro uma tática, uma prudência no estilo de liderança de Josué, mas também uma estratégia para que não fossem muitas pessoas, assim como ele no passado tinha ido com mais 11, e viesse um relatório talvez meio tenebroso e assombrasse mais o povo, ou até mesmo para que outras pessoas não se corrompessem com a realidade do povo cananeu, que era o povo que ocupava a terra que Deus estava dando. Então, Josué, ele foi muito tático, até porque Josué é um dos generais do povo de Israel, e ele era um líder da nova geração. Josué, gente, foi o único líder, Josué e Caleb foram as únicas pessoas que sobraram, que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Eles foram esses 2 que viram toda a mão do Senhor prosperar o povo, cuidar do povo, mas o povo inteiro, inclusive Moisés, morreu no deserto, só sobrou Josué e Caleb para entrar dentro da terra prometida. E aí, o que nós vamos abordar nessa manhã sobre isso? Primeira coisa é que o texto bíblico que nós lemos, lá em Hebreus 11, e aqui em Josué capítulo 2, eles não vão negar quem era ou o que Raabe fazia. Raabe era uma prostituta. O texto lá de Hebreus fala: pela fé, a prostituta Raabe, ela entrou nesse lugar que o Senhor deu a ela nas Escrituras. E também em Josué, capítulo 2, versículo 1, vai dizer: eles foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe. A palavra prostituta aqui, meus irmãos, longe de talvez a gente mudar o sentido das Escrituras, é o que o texto diz. Raabe era uma prostituta. Muitas vezes, muitos comentaristas bíblicos e até mesmo pessoas que ensinam sobre o texto de Hebreus e até mesmo Josué, eles tentam diminuir ou suavizar o impacto da realidade de Raabe sendo prostituta. Imagina você ter o livro sagrado, a história do povo de Deus, Deus agindo no meio do povo, Deus fazendo tudo o que ele fez, e de repente no meio de toda essa história tem uma pessoa que é uma prostituta. Alguns até subvertem o sentido da palavra, essa verdade, fazendo com que
a prostituição aqui seja denotada como uma prostituição espiritual, né, porque ela era de um povo idólatra. Ou até mesmo, no sentido social, dizer que prostitutas eram chamadas assim porque os maridos haviam abandonado ela. Mas no caso de Raabe, prostituta é prostituta, meus irmãos. O texto de Hebreus 11:31, o texto de Tiago 2:25, são textos que não diminuem e nem negam essa realidade de Raabe. Muitos dos que fazem ou tentam fazer isso, né, de diminuir esse problema, fazem para tentar amenizar o passado de Raabe na história de Deus. Mas isso não tem necessidade. E aqui fica uma aplicação sobre isso para nós. Muitas pessoas aqui nessa sala e no mundo afora, quando se convertem, elas tentam se preocupar em negar as suas fraquezas, elas tentam negar as suas falhas passadas, elas tentam negar quem elas fizeram, o que elas foram, né? Os seus pecados passados, a sua vida passada, com zelo de que aquilo foi uma realidade abandonada e que não deveria nem ser lembrado, porque isso pode macular aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu mesmo, meus irmãos, eu não tenho um passado de Raabe, né? Eu não tenho um passado tenebroso como talvez muitos daqui tenham. Eu sou filho de pastor, cresci na igreja, mas eu sou pecador. E muitas vezes eu falo, caramba, eu fiz isso. E eu fico com aquele sentimento, tipo, poxa, por que eu fiz isso? Como que isso vai se encaixar com aquilo que Deus está fazendo conosco? E a história de Raabe é o próprio exemplo de que quando Deus nos escolhe, nos chama, não importa o seu passado, se você foi ou não foi alguma coisa, o que importa é o que Deus está fazendo a partir de agora na sua história. E como Deus colocou você na história dele. Nós não precisamos diminuir que nós éramos mentirosos, nós éramos bandidos, nós éramos avarentos, nós éramos o que éramos. A partir do momento que nós encontramos o nosso Senhor, tudo se fez novo. E essa é a beleza do Evangelho. E aqui o texto vai dizer que Raabe recebeu os espias em sua casa. Os espias foram e entraram na casa de Raabe. Aqui é engraçado porque quando a gente pensa uma casa num muro, na muralha de uma cidade, normalmente não é uma casa como a casa que muitos daqui moram. Provavelmente o que acolhe os espias, aonde eles dormem, é uma taverna, um bordel, vamos deixar assim mais claro, um local de trabalho de Raabe. Era onde ela sustentava a sua vida, tirava o seu sustento. E aqui essa pregação não é um apelo às prostitutas, à indústria do sexo, amém? Isso é muito importante deixar claro. Mas Raabe era alguém da vida, ou como a gíria vai dizer hoje, uma do job, né? O texto não mente sobre isso. Só que o texto vai começar a falar coisas muito severas, muito importantes a respeito da história de Raabe. Porque fala que ela é uma prostituta, mas ela não age somente como uma prostituta. Ela começa a agir como alguém do povo de Deus. Porque o texto mostra que Raabe acolhe os espias. E é isso que também em Hebreus capítulo 11, versículo 31, vai dizer que pela fé ela acolheu os espias em paz. E Josué, do versículo 1, do capítulo 2 até o versículo 8, vai falar como foi esse acolhimento. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que os espias estavam entrando numa terra totalmente diferente do povo hebreu. Eles estavam entrando num lugar, em relacionamentos totalmente distinto daquilo que Deus desejou para com o seu povo. Deus odiava os cananeus. Deus, ele não amava a prática dos cananeus. Deus, ele fez com que o seu povo fosse fortalecido. Deus fez com que o seu povo fosse abençoado, crescesse e tivesse a força do Senhor com eles, para que quando eles entrassem na terra prometida, eles fossem aniquilando povo atrás de povo. Eram 7 povos, e aí os jebuseus, os cananeus, os heteus, os filisteus, todos os zeus, né? O povo tinha uma missão, além de entrar na terra e comer do mel e do leite que dava, era acabar, exterminar totalmente com esses povos. Por quê? Os cananeus, eles são descendentes de Cã, o filho de Noé. Aquele filho que descobriu a nudez do seu pai, aquele filho que desonrou o seu pai. Eles também são a continuidade dos descendentes de Nimrod. Nimrod, aquele personagem
de Gênesis capítulo 11, que estava construindo uma torre e desafiando Deus. Nimrod, aquele que era um falso deus para os cananeus. Eles eram homens perversos, segundo as Escrituras. Eles eram idólatras, eles eram os imorais, que Deus decreta o extermínio desse povo totalmente. E Deus estava fazendo isso da seguinte forma: eu vou destruir eles, mas eu vou destruir eles por meio do meu povo. Um povo fraco, um povo que era uma família até então. E agora eles são numerosos e a minha força está com eles. Para você ter uma ideia, Sodoma e Gomorra eram cananeus na época de Abraão e de Ló. Deus, ele não gostava dos cananeus porque o povo cananeu era um povo que desafiava Deus e fazia tudo de moral contra Deus. Josué, quando manda os espias com grande cuidado a fim de que esses homens não se pervertessem nessa entrada em Jericó, e eles também lembrassem, homens capazes de olhar e falar assim: nós vamos entrar na terra, nós vamos espiar, mas nós não vamos nos relacionar com ninguém, nós não vamos firmar acordo com ninguém, porque a lei do Senhor, a determinação de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, vai falar justamente sobre isso. Deus, em Deuteronômio capítulo 7, é claro em ordenar o povo de Israel a expulsar os cananeus da terra que Deus estava dando a eles, que é a terra de Israel. Deus estava sendo claro: destrua totalmente esse povo. Deus é claro em dizer que os israelitas não podiam fazer acordos com essas pessoas. Deus é claro em dizer que eles não deveriam ter piedade dos cananeus. Deus é claro em dizer: não se casem com os cananeus e nem deem os seus filhos em casamentos a ele, porque eles podem fazer os seus filhos se desviar do caminho do Senhor, e a minha ira vai se acender contra o meu povo quando eles fizerem isso. E nós, irmãos, vemos esses espias entrando na terra prometida, entrando na cidade de Jericó, como espias, e eles são acolhidos na casa de uma cananeia, mas não somente numa cananeia comum, numa prostituta, uma pessoa que era uma possível inimiga do povo de Deus e também decretada para a condenação de Deus por meio do seu povo. Agora, pensa bem comigo, gente, e eu fiquei pensando nisso ontem, eu falei: cara, isso é muito bizarro. Imagina, Josué manda 2 homens, vai lá, dá uma olhada na terra e volta. Esses caras voltam para Josué e traz um relatório, que é isso que vai dizer no capítulo 2 sobre a terra e sobre Jericó. Só que se você olhar a narrativa, eles só ficaram na casa de Raabe. Agora pensa comigo, 2 homens chegam lá, e aí Josué chega aí, como é que foi e tal? Cara, a gente ficou na casa de uma prostituta. Cara, eu falei para vocês irem espiar a terra, vocês vão para casa de uma prostituta. Eu imagino, para piorar, esses homens, se eles fossem casados, falassem: e aí, como foi a viagem, deu tudo certo? Nós ficamos na casa de uma prostituta. Eu, particularmente, se eu chegasse depois de uma viagem e falasse para tal que eu estava dormindo em uma casa da prostituta, a gente teria problemas severos, né? Porque o fato de ela ser uma prostituta era algo muito complexo, porque Deus não gostava desse tipo de prática. Deus odeia a prostituição. Raabe, de bom grado, ela demonstra uma atitude de piedade e zelo pelos espias e acolhem esses homens para eles não ficarem perdidos. Só que o que acontece, gente? Quando o rei de Jericó fica sabendo disso, no versículo 2 vai dizer que o rei de Jericó ficou sabendo que 2 homens entraram na cidade. E ele manda avisar Raabe: tira esses homens da sua casa agora, porque eles são um povo inimigo. Eles vieram espionar a terra. Eles vieram ver como as coisas estão. Eles não são bem intencionados. E Raabe, meus irmãos, mente. No versículo 5, no versículo 4, ela começa a dizer que é verdade que os 2 homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. Agindo como se fosse realmente uma pessoa que entra homem, sai homem. Eu não sei quem são eles, mas eles já foram embora. E os homens estavam na casa dela ainda. Quando o rei fica sabendo disso, e Raabe dá um relato: olha, eles foram para tal lugar, o rei manda esses homens que foram falar com Raabe perseguir os espias. Só que, gente, Raabe, além de ser prostituta, era mentirosa. Estava mentindo para o seu rei. E a mentira de Raabe é uma das coisas mais complexas para aquilo que nós chamamos de ética, segundo as Escrituras. Porque essa mentira de Raabe
e somente de Raabe, e não nossas mentiras, ok? Foi uma demonstração de fé e aliança ao Deus dos israelitas. Você fala assim, peraí, pastor, você está falando que existem mentiras que eu posso contar e elas são prova da minha fé, né? Não é bem assim. Mas o que aconteceu foi isso mesmo. A mentira de Raabe não foi porque ela estava querendo tirar benefício próprio. Raabe não estava ali mentindo para extorquir os espias. A mentira de Raabe foi por temor a Deus e não ao rei de Jericó. Ela estava se colocando em perigo, a sua própria vida, para salvar a vida desses espias israelitas, meus irmãos. Ela poderia ser considerada, essa mentira, uma boa obra ou até mesmo um dever. E por que eu falo um dever? Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 21, vai contar a história de Moisés. E Moisés foi escondido pela sua mãe e pela sua irmã, justamente para prover algum tipo de dever ou obediência a Deus de que não deveria ser entregue para a morte aquele bebê. Só que em contrapartida, meus irmãos, nós vemos uma mentira que demonstra temor ao Senhor. As nossas mentiras, no geral, elas são embasadas no nosso egoísmo. As nossas mentiras, elas são embasadas no pecado. Só que o exemplo de Raabe aqui não deve ser pretexto para justificar uma vida de mentiras. Na verdade, o exemplo de Raabe, o maior exemplo de Raabe não é a mentira, mas é abraçar a Deus, temer a Deus, ser fiel a Deus mais do que ser leal a homens. A Raabe, ela é uma inspiração para arriscar a nossa fé em favor do Senhor. Ela coloca a sua fé em xeque quando ela mente, porque o que estava sendo colocado em xeque não é somente o que ela cria, mas era o seu bem-estar, o seu conforto, a sua vida. Porque ela estava escondendo inimigos do povo dela. Ela estava ficando do lado de Deus e se contrapondo ao lado dos cananeus. Ela estava ficando do lado do povo de Deus e da missão de Deus, ao invés de ficar do lado de homens que eram perversos. Porque depois que Raabe faz isso, nós vemos em Josué capítulo 6, porque os espias voltam, e depois que eles voltam, o povo atravessa o Jordão, e depois de atravessar o Jordão, eles acabam com Jericó. Foi por causa de Raabe que Jericó foi destruída. Raabe, ela assumiu para si um risco econômico, assumiu para si um risco social e até mesmo físico, meus irmãos. E ela fez isso para proteger os israelitas e a promessa de Deus que havia sido feita de que aquela terra seria dada aos israelitas. Aí vem uma pergunta para mim e para você nessa manhã. Quais riscos, nesse nível de questão social, questão física, questão econômica, a nossa fé está levando a gente a tomar, a correr para servir o Senhor? Porque veja bem, Raabe é o típico exemplo de martírio que nós devemos olhar. Ela colocou a sua cabeça em risco pelo povo de Deus e pelo Senhor que ela estava reconhecendo. A nossa fé tem exposto a gente a riscos, porque se a nossa fé não expõe a gente a riscos, a gente tem um problema muito sério. Se a nossa fé não está expondo a gente a radicalidade, a problemas sociais, a problemas econômicos, a problemas físicos que podem acontecer para nós temos um problema, meu irmão. Porque nós não cremos no Deus de Israel que exige isso de nós. Muitos de nós seremos pressionados, é o que Jesus vai dizer lá. Muitos de vocês serão torturados, queimados, vão ter seus bens tirados, por amor ao meu nome. Por amor a Deus, por amor ao povo de Deus, nós temos abraçado esses tipos de riscos. Raabe nos ensina isso nessa manhã.
Mas vamos continuar, porque Raabe recebe esses homens, se coloca em risco, se coloca na posição de inimiga do seu rei, mas amiga do povo de Deus e do Deus Todo-Poderoso. E aí no versículo 9, nós vemos Raabe confessar o Deus na qual ela estava depositando a sua confiança. Por quê? No versículo 8 diz que antes que os espias se deitassem, ela subiu até o terraço para falar com eles. Eu preciso falar com esses homens. E o que Raabe faz? Raabe, ela vai ali para justamente propor um acordo para os israelitas. Pensa bem que Deuteronômio, Deus já tinha falado, não faça acordo, não casa, não faça nada com esse povo. Quebra todo tipo de vínculo com o povo cananeu. Só que Raabe, quando ela vai propor esse acordo, ela não vai propor assim, ó, eu deixo vocês entrarem pela minha casa, vocês me deixam viva, mas eu continuo aqui, não mexam com minhas propriedades. Não, Raabe chega e fala assim, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Os espias estavam ali prontos para ouvir qualquer tipo de conversa de uma prostituta, mas não uma confissão de fé no Deus deles. Ela declara com todas as suas palavras que sabia que Deus estava com o povo de Deus, com o povo de Israel. Ela declara com todas as suas palavras que os espias estão sendo favorecidos pelo Senhor a entrar na terra prometida. Raabe fala, eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Talvez vocês não concordem com isso, mas eu sei que Deus está fazendo o que está fazendo. E Raabe não fica por aí só por uma mera afirmação. Raabe, ela começa a lembrar dos feitos do Senhor aos homens israelitas. Ela cita 2 eventos muito miraculosos que aconteceram com o povo de Israel. O primeiro deles, o Mar Vermelho se secar para que eles possam sair do Egito. Gente, Raabe falando isso é algo muito complexo, sabe por quê? Porque ontem nós soubemos do show da Lady Gaga, e há 1 ano atrás, 2 anos atrás, nós ficamos sabendo da guerra da Ucrânia, e há pouco tempo também a gente ficou sabendo da guerra de Israel. É muito recente isso. Mas uma mulher puxou um evento de 40 anos atrás, para dizer para eles, eu sei que Deus fez por vocês. Não era coisa de ontem, 1 ano, 2 anos. Era coisa concreta da história do povo de Deus. O Mar Vermelho se abriu 40 anos antes dos espias e Raabe se reencontrarem. Esse evento do mar se abrir, ele estava se reverberando ainda. E reverberava não somente o povo de Deus, mas a força do Deus de Israel. E como a mão do Senhor era com eles. Ao ponto de abrir o mar para que o seu povo passasse. Se Deus abriu o mar para que esse povo passasse, o que é um bando de Jericó? Mas não somente isso, ela vai citar um outro evento dentro da história do povo de Israel, que ela vai falar justamente da destruição dos 2 reis daquela região, que é os reis amorreus, que foram totalmente destruídos, tanto eles como as suas cidades e o seu povo. E a gente vai ver isso em Números 21, em que nós vemos essa história sendo contada de forma muito rápida, onde Deus favorece Israel vencer batalhas de cidades altamente fortificadas, conforme o texto bíblico. Cidades com muralhas. Gente, o povo de Israel não tinha uma milícia, não tinha um grupo organizado de exército. Eles tinham um Deus. Um Deus que fala, vai que eu vou fazer a coisa acontecer. E o povo ia. Eles não tinham poder bélico, eles não tinham nada, eles tinham Deus. E eles estavam indo e destruindo todo tipo de coisa, meus irmãos. Deuteronômio, sobre essa história, vai dizer assim, hoje mesmo, Deuteronômio capítulo 2, versículo 25, Deus declara sobre o povo que ele faria esses feitos que Raabe estava citando. Vocês destruíram 2 reis de forma miraculosa. Deuteronômio vai dizer assim, hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês, Israel, em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, eles tremerão e ficarão angustiados. Olha o que Deus promete ao seu povo. E olha o que o Raabe está dizendo. Raabe está falando, olha, isso aqui é verdade.
Vocês foram favorecidos pelo Senhor, vocês estão sendo acompanhados pelo Senhor, e nós que estamos aqui do lado de cá, que estamos sendo invadidos por vocês, nós sabemos que vocês não estão entrando pela força de vocês. E nós sabemos que quem deu isso a vocês foi o próprio Deus. Raabe estava reconhecendo e confessando, meus irmãos, que os deuses cananeus, eles eram falsos, eles eram fracos diante do Deus que Israel estava caminhando. Essas duas histórias que Raabe conta é o que convence Raabe de que o Senhor daria a terra de Canaã aos israelitas. E sabe o que é mais legal? É imaginar que Raabe, que cresceu num contexto cananeu, que cresceu num contexto totalmente conturbado, socialmente, até mesmo idólatra, olha para os seus falsos deuses, olha para aquela muralha que guardava Jericó e fala: isso aqui não vai ser capaz de segurar esse Deus. Os deuses cananeus não vão impedir que os israelitas avancem sobre as terras dos cananeus. É isso que ela está confessando. No versículo 11, ela deixa isso muito claro. Porque tanto no versículo 9, como no versículo 11, ela bate na seguinte frase: existe um grande pavor sobre os nossos corações e sobre todos os moradores da terra dos cananeus, ao ponto de que o coração deles se derretem de medo diante de vós. Meus amigos, isso quer dizer que o povo cananeu tinha tudo para ser extremamente estável, talvez economicamente, estava numa boa terra, tinha segurança, mas o coração deles estava derretido de medo por uma cambada de gente que estava vindo do deserto. E Raabe que está dizendo isso. E sabe o que Raabe vai dizer para nós, meus irmãos, no versículo 11, depois de falar tudo isso, que ela fala: o povo está com medo, vocês vão entrar aqui, a mão do Senhor é com vocês. E ela vai dizer no versículo 11 uma coisa que é muito importante: por que tudo aquilo estava acontecendo? Porque os seus amigos de terra, os seus vizinhos estavam com medo, porque os israelitas estavam na casa dela, e porque ela sabia que ela e aquela terra seriam entregue para os israelitas. Ela diz que porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima do céu e em cima da terra. Gente, nós estamos ouvindo essa confissão não de um crente batista ou de filho de pastor. Nós estamos ouvindo essa confissão de uma prostituta. Muitos que estão aqui há muitos domingos talvez não tenham essa consciência que essa prostituta tem. Raabe confessa aquilo que todo o povo de Israel e todos nós nessa sala deveríamos confessar e saber. Não existe nenhum Deus acima do nosso Deus. O nosso Deus está acima no céu e está embaixo na terra. Ele é acima de todo qualquer tipo de circunstância, de todo qualquer tipo de Deus, falso Deus. Sabe o que isso significa para nós, meus irmãos? É que Raabe não era mais prostituta. Raabe, ela tinha se convertido genuinamente ao Senhor. Raabe, diferente dos 12 espias que talvez eram de cada tribo de Israel, que tinha toda a sua possibilidade, pedigree espiritual e até mesmo sangue verdadeiro, ela era temente ao Senhor. Só que os 12 espias que quando foram entrar lá, quando Moisés entrou, eles tiveram o mesmo sentimento dos cananeus. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 28 vai falar isso. E Josué contando a história de como eles invadiram a terra no capítulo 14, versículo 8 vai dizer: somente eu e Calebe, nós não tivemos o mesmo sentimento que os outros espias. Porque os outros espias, eles estavam com o seu coração derretido, tal qual os cananeus. Sabe o que isso nos ensina? Isso não está na anotação. É que tem muita gente que tem cara de povo de Deus, é chamado de povo de Deus, mas não tem o coração de povo de Deus, porque eles não temem o Senhor. Mas Deus tem os seus eleitos em muitos lugares, até mesmo difíceis de acreditar. E quando Ele chama, meu amigo, não tem demônio, não tem portal, não tem trabalho, não tem encruzilhada que segure. Ela tinha uma fé maior do que o povo de Deus, meus irmãos, no Deus deles. E ela nem era desse povo. Sabe o que acontece?
Raabe confessa que Deus é maior do que todos os falsos deuses dos cananeus. Raabe, ela faz um acordo com os espias. Ela faz aquele acordo, ó, não deixa que nem eu, meus pais, minha família morra. Vocês são Deus, mas garanta que a minha vida e a vida da minha família vai ser preservada, por favor. Tem misericórdia, da mesma maneira que eu tive compaixão de vocês espias, eu me expus aos riscos, tenha misericórdia de mim. E aí eles fazem um trato, olha, coloca todo mundo da sua família na sua casa, coloca esse pano vermelho na sua janela, para nós sabermos. Quem estiver dentro da sua casa não vai morrer, mas se estiver fora, sinto muito. O povo, eles atravessam o Jordão. Josué capítulo 6 vai dizer que eles começam a rodear a cidade. O povo de Deus estava sitiando a cidade, o povo foi, invadiu Jericó, os muros caíram de maneira miraculosa. Sabe quem foi preservado? Raabe. Mas sabe o que é belo? No versículo 31 lá de Hebreus, vamos voltar no texto de Hebreus. Se alguém puder pegar água para mim, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 31, é o texto que nós iniciamos, vai dizer assim: Raabe não morreu com os desobedientes. O que isso significa, meus irmãos? Quem eram os desobedientes no que diz respeito ao olhar bíblico, o olhar de Deus? Porque você vê que Israel desobedeceu Deus demais na história das Escrituras. Você vê que Deus teve problemas severos com Davi, Deus teve problemas severos com Moisés, porque eles foram desobedientes ao Senhor. Mas desobediência que não é aquela coisa, Deus mandou e eu não fiz, Deus mandou e eu omiti. Aos olhos do Senhor, os desobedientes, eles eram homens que não criam em quem Ele dizia ser. Em outras traduções, Hebreus capítulo 11, versículo 31, vai dizer que ela não morreu com aqueles que não creram. Isso significa que desobediência ativa é uma desobediência ativa à revelação de Deus. Não é simplesmente, olha, Deus falou, eu não vou seguir o conselho de Deus. Eu estou pouco me lixando para quem Deus é, para quem Ele se revela. A destruição dos outros homens de Jericó, das outras cidades e não de Raabe, foi justamente pelo fato dessas pessoas, desse povo, rejeitarem o Deus cujos feitos eram evidentes sob os olhos deles. Os cananeus, eles não eram desconhecidos de Deus. Assim como nós, nossos estudos, sabemos que nenhum ser humano é desinformado a respeito da pessoa de Deus. Porque Deus já revelou os seus feitos sobre toda a criação. Deus, de maneira geral, já se revelou para o seu povo, para todas as pessoas. E quando nós vemos pessoas serem condenadas para a ira de Deus, ou serem destruídas por essa ira, Deus não está fazendo isso por um senso de, ele não me obedeceu, também não vou fazer nada por ele. Pelo contrário, as pessoas rejeitaram a Deus, trocaram a glória de Deus, como nós vemos em Romanos. E o que os cananeus fizeram era justamente isso, meus irmãos. Eles não eram desobedientes porque eles não tinham a Torá, eles eram desobedientes porque eles eram ignorantes. Eles ignoravam a pessoa e a revelação de Deus. Mas não era uma ignorância, tipo, não sei, eu sei, mas eu não quero me submeter a esse Deus. Eu sou maior do que esse Deus. Os nossos deuses são melhores. Aquilo que nós temos é melhor. Esse Deus não vai ser o nosso Deus. Mas nunca falaram isso, quanta injustiça. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, até mesmo nós aqui que estamos nessa sala, talvez andamos em caminhos de desobediência, porque nós não nos submetemos a Deus como Ele se revela a nós, um Deus protetor. Nós queremos prover a nossa autoproteção. Um Deus provedor. Nós achamos que nós que provemos para nós e para a nossa família. Um Deus que nos ama e nós estamos procurando afirmação em homens falhos e falsos. Tudo isso demonstra que talvez o nosso coração milita contra o conhecimento de um Deus que é todo-poderoso e se revela como provedor, cuidador, protetor. Poderia dar vários exemplos aqui. Muitos de nós confiamos mais no que nós temos, não no Deus que nós temos.
Muitos de nós confiamos na nossa família. As nossas famílias acabam, meus irmãos, mas o nosso Deus nunca. Os nossos pais morrem, mas o nosso Deus nunca morreu. Nossos pais abandonam seus filhos. O nosso Deus nunca nos abandona. E essa é a realidade dos desobedientes. Pessoas que depositam a sua fé, a sua confiança nesse tipo de coisa e não no Deus verdadeiro. Raabe aqui, ela se mostra diferente das outras pessoas que moravam em Jericó. Porque ela não estava depositando a sua confiança nas muralhas, ela não estava depositando a sua confiança no rei, ela não estava depositando a confiança nem nela mesma, já que legião urbana e todo mundo acha que você tem que confiar em si mesmo, né? O cristão está sendo chamado para confiar no Senhor. Porque essa confiança que torna ele inabalável, porque você, confiando em você mesmo, todo dia você está sendo abalado pela realidade da sua fragilidade, meu irmão. Raabe estava demonstrando confiança total no Senhor. E é por isso que ela não morre com aqueles que tinham desobedecido. A vida dela foi preservada da destruição, como alguns textos vão dizer, em vez de morrer, vai dizer assim, ela não foi destruída com os que não creram ou com os desobedientes. Porque não foi só uma morte súbita, meus irmãos. O que Deus fez com os cananeus foi massacre. Alguns chamam até mesmo de genocídio. O que Deus fez por meio do seu povo contra os povos rebeldes era uma destruição, uma aniquilação. Só que Raabe não foi aniquilada com eles. E sabe por quê? Porque ela temia o Senhor. Ela temia o Deus de Israel, mais do que o rei de Jericó. Ela não foi morta quando o julgamento de Deus caiu sobre os desobedientes daquela cidade, como nós vemos em Josué, capítulo 26, versículo 22 até o 25. Se nós pudéssemos ter agora um drone e olhar para a história bíblica, subir esse drone até a cidade de Jericó, e nós procurássemos a casa de alguém que temesse o Senhor, existia uma taverna na muralha de Jericó, com um lenço vermelho amarrado de alguém que talvez nem deveria ser parte do povo de Deus, mas ela cria no Senhor. Essa era a casa de Raabe. Se nós pudéssemos olhar para isso e pensar, ela talvez foi a única pessoa que realmente depositou a sua fé e confiança no Senhor. E o trabalho de Raabe, eu não vou entrar aqui, mas imagina Raabe chegar, receber os espias foram embora. Imagina ela chegar para o pai dela, para os filhos, para a família dela, falar o seguinte, gente, a galera está chegando e vai destruir tudo, vocês precisam ficar na minha casa. Só Raabe conversou com esses espias. Imagina como Deus, em sua graça, foi abundante sobre a vida de Raabe para preservar a sua família. Porque Josué, capítulo 6, versículo 25, vai dizer que Raabe e sua família foi preservada. Meus irmãos, isso é um bom alento para o nosso coração em dizer que quem salva a nossa casa, quem salva a nossa família, não é a gente mesmo. Não é a sua performance, mas é o convencimento do Espírito e a boa notícia de que Deus está nos salvando. Se você está esperando que as pessoas venham para a igreja ou sejam salvos porque você vai para a igreja todo domingo, você está falhando, porque você precisa anunciar os feitos do Senhor na sua vida. Você precisa viver a partir dessa realidade, para que outras pessoas falem, cara, alguma coisa diferente aconteceu com ele, eu preciso dessa coisa diferente. E sabe o que é mais belo nessa história? É que Deus tem um povo onde a gente menos imagina. É numa taverna que Deus tem uma pessoa que faz parte do seu povo. E Ele tem os escolhidos entre tipos de pessoas pelos quais a gente nem ousa esperar. Deus conta em Raabe o seu povo, a sua família. Uma prostituta, gente. O texto de Hebreus 11 vai continuar dizendo que ela acolheu os espias em paz. Quando Raabe acolhe esses espias, ela quer dizer para nós algumas coisas muito importantes. Como, por exemplo, se eu tiver que morrer por esses homens, eu morrerei. Eu estou preparada, mesmo com o meu nome manchado, para ter um nome ainda pior. Pensa bem, ela já tinha o nome de prostituta, agora acolhendo os espias, ela teria o nome de traidora. Ela estava abraçando isso.
Por que ela fez isso, meus irmãos? Porque ela sabia que a vontade de Deus era isso. Ela tinha que fazer. E ela fez isso custando tudo que fosse necessário dela. E aí, lembra do que eu falei agora, há poucos minutos atrás, sobre a nossa fé não estar sendo exposta a risco? Meus irmãos, nós não podemos confiar que nós temos fé, e essa fé não vem acompanhada de abnegação. Se você e eu depositamos a nossa fé no Senhor Jesus, essa fé nos levará à abnegação. Ah, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu não quero isso para mim. Eu acho que ter fé no Jesus não pede muita coisa de nós, a não ser que a gente deposite a nossa fé nele, não é verdade? Então, o Evangelho nos mostra que não. O Evangelho nos convida a uma morte. O Evangelho nos convida a uma fé acompanhada de obras. E obras de abnegação. É por isso que Tiago vai dizer lá, a fé sem obras é morta. E quando Tiago fala isso, ele está usando o próprio exemplo de Raabe. Tiago, capítulo 2, ele vai falar isso. E ele vai falar, vocês não veem a prostituta Raabe? A sua fé foi acompanhada de algo, de acolher os espias. Uma fé verdadeira, meus irmãos, envolve risco. Envolve coragem. Envolve ação prática e viva. A fé da prostituta Raabe foi expressa como? Ela confessou que Deus fez todas as coisas? Sim, mas ela foi vista como viva quando ela acolheu esses homens. Eu sei quem eles são, eu sei a quem eles pertencem, eu sei o Deus que eles servem e é o Deus que eu deposito a minha fé. Isso vai fazer com que eu fique aqui numa situação meio complicada, mas importa que Deus seja agradado do que a mim mesmo ou até a homens. É isso que Raabe estava fazendo. A fé salvadora, ela é viva e visível por meio de obras, meus irmãos. E eu não estou falando de salvação por obras, mas uma vez que você é salvo para boas obras, como Paulo vai dizer em Efésios. Fé e obras não são contraditórios. Nós precisamos reconhecer que quando Hebreus fala sobre isso aqui, de que ela acolheu esses espias em paz, ele está falando de uma atitude dela. Tiago fala também dessa atitude dela. E eles reconhecem que a fé verdadeira produz atos de coragem, para que isso seja testemunhado, de que ela realmente acredita, de que sua fé realmente é viva. Essa é a história de Raabe, uma mulher que acolheu 2 homens em sua casa. E ela foi salva de toda a destruição que foi causada em Jericó, porque ela depositou a sua fé no Senhor e acolheu esses homens. Só que a história de Raabe parece que acaba por aí. Mas ela não acaba por aí. Porque muitas vezes a gente acha que a história de Raabe se resume ali ao diálogo dos espias. O texto de Hebreus que nós lemos em Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé, os Avengers da Bíblia. Se nós quisermos aprender sobre fé, sobre como nós devemos nos portar diante de Deus, expressando uma fé viva, nós temos que olhar para esse texto e nos inspirar nesses homens. Nos inspirar nesses modelos de pessoas grandiosas dentro da história de Deus. Pessoas como Abel, que é citado, pessoas como Enoque, que andou com Deus, pessoas como Noé, pessoas como Abraão e Sara, como Isaac e como Jacó, e até mesmo como Moisés, que liderou o povo de Deus, mas pessoas também como Raabe. Raabe, a prostituta, é um modelo de fé a ser seguido. A mais desprezada entre os desprezados, foi reconhecida ao lado de Abraão e Moisés, 2 homens extremamente importantes para o povo judeu. Raabe, ela é salva de Jericó quando Josué e Israel destroem a cidade, conforme o acordo que eles estabelecem, como nós vemos na história. Mas Raabe não só foi poupada da destruição, a gente te livra, não vai destruir sua casa, sua família. Josué 25 fala que ela foi colocada para habitar no meio de Israel, e o texto vai dizer onde ela habita até hoje. Raabe foi acolhida pelo povo de Deus.
Raabe foi admitida no povo de Deus e honrada por Deus ao tornar-se uma mãe em Israel. Porque se você não sabe, Raabe, ela teve filhos no povo de Deus. Mas ela não foi uma mera mãe, como talvez muitas mães aqui da sala são. Raabe, ela foi a mãe do qual o Messias haveria de descender, como a gente vê em Mateus capítulo 1, versículo 5. De Salmão de Raabe gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Meus irmãos, nós estamos falando da linhagem messiânica. Uma mulher totalmente aleatória. Raabe era a tataravó do rei mais importante de Israel. E ela é uma das mães da promessa do Messias. Algumas considerações que nós precisamos ter sobre Raabe e sua história. Raabe é como muitos de nós. Um passado complicado, desprezível e até mesmo vergonhoso. Só que isso não é um impeditivo para o Senhor nos salvar. E talvez você está me ouvindo aqui hoje e você está distante do Senhor e você possa ter tido uma história totalmente paralela da Deep Web. Eu quero dizer para você, a sua história não é complicada demais para um Deus que quer fazer a história com você. A segunda coisa que nós aprendemos com Raabe é que Raabe acolhe os que são do povo de Deus como parte de si. Raabe não só creu em Deus, meus irmãos, mas ela desejou estar unida ao povo dele. Seu desejo, o desejo de Raabe não era só um escape. Me livrem. Como muitos de nós, talvez, vamos para a igreja. Eu só vou para a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Esse não era o coração de Raabe. O coração de Raabe era de pertencimento. Eu quero pertencer à família do povo de Deus. Da mesma maneira que Raabe sai de uma terra maldita, de um povo amaldiçoado, em que Deus derramaria sua ira, e é inserida no povo de Deus, meus irmãos. Nós éramos malditos. Nós tínhamos as nossas complicações. Nós tínhamos os nossos problemas. Nós éramos inimigos de Deus, assim como Raabe era inimiga do povo de Deus e de Deus, porque ela era cananeia. Deus, por causa de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, nos tirou desses contextos malditos, em que nós estávamos inseridos, vivendo, e agora nós pertencemos a um povo, ao povo dele. E nós pertencemos a um novo mundo, o mundo do seu reino. Não um mundo caído, não um mundo que jaz do maligno. Assim como Raabe, meus irmãos, a história de Raabe aponta para a realidade da efetividade do evangelho nas nossas vidas. Nós éramos inimigos, malditos, prestes a ser aniquilados pela ira de Deus, mas Deus nos salvou pelo precioso sangue de Jesus. Isso nos ensina que, como alguém que crê no Senhor, nós precisamos estar desejosos em pertencer ao povo dele. Nós precisamos estar mais do que abençoados, mais do que felizes por sermos parte do povo de Deus. Mas não só, tipo assim, legal, agora eu tenho um novo CPF, né? É sermos ativos no que diz respeito a ser parte da comunhão com Deus por meio do povo dele mesmo. Você está inserido no corpo de Cristo. A vida de Cristo pulsa em você. O amor de Deus por você é derramado em você da mesma maneira que é derramado em Cristo Jesus. É por isso que você não deveria estar afastado da comunhão com os irmãos. Porque Deus te inseriu nesse povo. Deus te fez parte dessa família. Não foi porque você quis ser parte, foi porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, te inseriu nessa realidade. Por isso que nós precisamos desejar comunhão mais do que nunca, meus irmãos. A terceira coisa que nós aprendemos é que Raabe conhecia o Deus de Israel e sabia dos seus feitos. Mas não somente sabia, ela também confessava a confiança nele. Em um mundo onde nós estamos inseridos em contextos hostis,
Nós temos um Deus, meus irmãos, que é poderoso acima de todos os outros problemas que o mundo pode nos oferecer. Nós temos um Deus que é acima de todos os deuses no céu e na terra para nos governar e para nós temermos. Isso significa para nós que não é mera informação que nós precisamos, é confiança, fé viva e prática no Senhor. E a última coisa que nós aprendemos é que a fé de Raabe não era meramente confessional. E no meio de um mundo em que nós hoje estamos restaurando a dignidade, o preço, o valor das confissões históricas, tradicionais, existe um apelo para nós nessa manhã, de nós não sermos somente confessionais, mas vivos em Cristo Jesus. Raabe estava disposta a assumir prejuízos e riscos com base na sua fé. Raabe se posicionou em favor dos espias, demonstrando fidelidade a Deus. E sabe, meus irmãos, a fidelidade a Deus, ela vem antes de qualquer lealdade humana. Fidelidade a Deus deve preceder qualquer confessionalidade que nós venhamos abraçar. Sem uma fé viva como a de Raabe, nós estamos mortos. E eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã. Precisamos ter a mesma disposição de Raabe no que diz respeito a confiar no Senhor, meus irmãos. Nós precisamos abraçar e assumir riscos que fazem sentido com a fé que nos foi dada por meio de Cristo Jesus e por meio do seu Espírito atuando em nós. A sua fé está te colocando em risco? O seu coração se derrete porque ela coloca você em risco? Ou você está confiante no Deus que está agindo em você, por meio de você e é com você? Nós precisamos nos lembrar, os nossos corações. Quem é o nosso Deus? Os seus feitos poderosos. E sabe o que é mais belo? Ele continua agindo nos nossos dias. Ele não mudou. Meus irmãos, o Deus que manifestou a sua glória poderosa no deserto, no Monte Sinai, é o Deus que está agora nessa sala. É o Deus que nos salvou. O Deus que abriu o mar, o Deus que fez o muro cair, o Deus que fez roupa crescer, o Deus que fez pão cair do céu, o Deus que fez Israel sobrenaturalmente ser povo dele, livrar eles do Egito, é o nosso Deus. Quando nós lembramos dos feitos do Senhor, a nossa fé é fortalecida. Nós somos cheios de favor do Senhor para depositar fé ainda mais nele. E por isso, feche seus olhos agora. Nós estamos em domingo de ceia. E não existe um feito mais poderoso do que a cruz de Cristo em nosso favor. Não existe coisa mais poderosa do que o sangue de Cristo vertido na cruz para nós que éramos malditos, inimigos de Deus. Meu irmão, você acha que talvez outras coisas sejam mais poderosas que esse precioso sangue de Cristo? Eu queria que você relembrasse o quão efetivo é a obra da salvação de Deus em nosso favor. Porque pensa bem, eu e você, nós não teríamos capacidade cognitiva, entendimento para sairmos da realidade de pecadores e inimigos de Deus. Nós não teríamos a capacidade de escrever um plano tão perfeito como o plano perfeito de Deus, em moer o seu Filho na cruz, para que nós fôssemos santificados e fôssemos sua família. É nessa realidade que Raabe estava confiando, meus irmãos, nos grandes feitos de Deus, e quão grande é a obra da salvação, quão grande é a obra de Deus fazer um povo para si, e quão abençoado nós somos por nós sermos parte desse povo.
obrigado por isso. Nós te damos graças, Senhor. Comece a orar no seu lugar, levante palavras de gratidão ao Senhor.